A paz do Senhor, como é que vocês estão? Eu sou Laertes Santos, servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou aqui para trazer mais uma palavra. Eu quero falar de um personagem bíblico que se parece muito conosco. Só tem uma menção dele nas Escrituras, mas ele se identifica muito com a gente. Eu quero falar de Jabes. Você já ouviu falar nesse personagem? Está lá em 1 Crônicas, no capítulo 4, versículos 9 e 10. Então foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos, e sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimo, e meus termos ampliares, e a tua mão for comigo, e fizeres que do mal não seja afligido, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Jabes, ele fazia parte ali da tribo de Judá. É um personagem, como eu disse, que com pouca referência, aliás, uma única referência ao seu respeito. Mas qual é a grande questão aqui na vida de Jabes que podemos trazer para a nossa vida? Porque Jabes nasceu com um estigma. E hoje eu quero trazer uma palavra, e a palavra de Deus, ela transforma. A verdade que a palavra de Deus traz e revela, ela liberta, ela nos liberta das cadeias. Ela nos liberta daquele sentimento, muitas vezes, que trazemos desde a infância, de determinismo, aquela síndrome de Gabriela, quando desde pequeno alguém lhe diz que você será um fracassado, quando você carrega aquele estigma ou aquela família que traz consigo uma maldição que ninguém quebra. Então o avô foi alcoólatra, o pai seguiu os mesmos passos e você está determinado a ser um alcoólatra, ou você irá romper essa bolha. Então Jabes, a sua mãe lhe deu esse nome porque ela teve muitas dores, e vamos pensar que naquela época não tinha cesariana, então naturalmente as mulheres sentem dores quando elas têm o filho de parto natural ou normal. A questão é que Jabes trouxe muitas dores para sua mãe. E ele foi estigmatizado, então ali vai Jabes, o filho das dores, aquele que trouxe dores para sua mãe. É como aquele jovem que traz dores, que traz muitas vezes vergonha, decepções, frustrações para sua família. É aquela pessoa que ela é a ovelha negra e que parece que está determinado a ser assim. Porém, a Bíblia disse que porque Jabes invocou. Então Jabes não aceitou aquilo que estava determinado para a sua vida. Eu não serei o filho das dores. Eu não serei o problema da minha casa. Eu não serei o filho da vergonha. Eu não serei aquele que envergonha a minha família. Então o que Jabes faz? Ele invoca, ele busca, ele clama ao Deus de Israel. Então a palavra para você, meu querido. O nome, lá no tempo antigo, na Bíblia, o nome ele falava muito sobre o futuro, o destino. O nome falava da personalidade da pessoa. Tanto que alguns personagens bíblicos tiveram seus nomes transformados ou mudados, porque o seu nome não condizia com a sua chamada, com aquilo que Deus estava estabelecendo-os para serem. Portanto, o próprio Deus mudou o nome de algumas pessoas para que elas fossem e o seu nome estivesse de acordo com aquilo que Deus estava reescrevendo na sua vida. Então Deus quer mudar a tua história. Ele quer mudar a sua vida. E a oração de Jabes foi uma oração simples.
mas ele creu, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Porque todo aquele que se aproxima de Deus deve crer que Deus existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Quando nós trazemos essa palavra, ela é viva, porque nós temos certeza absoluta de que essa palavra ela é viva e que ela transforma. É o único livro, a Bíblia é o único livro que o autor está ali junto de você, te ensinando, te instruindo, te revelando, porque o Espírito Santo, à medida que nós abrimos a Bíblia, muita gente fala, ai, Deus não falou comigo, e vai atrás de alguém para que Deus fale. Abra a tua Bíblia, abra o teu coração e o Espírito Santo estará ali, ministrando a sua alma. E a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você não precisa você precisa se libertar dessa síndrome de Gabriela. Eu nasci assim e vou morrer assim. Não, você nasceu e você deve ser aquilo que Deus fez para que você seja, para a glória de Deus. Nenhum autor, nenhum criador, nenhum artista vai criar algo para sua vergonha. Lembremos, fazendo aqui uma alusão, de que quando nós vemos uma obra de arte, logo alguém elogia aquele que a fez. Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Ele nos criou para a sua glória. Deus não me fez para ser um fracasso, porque ele estaria também colocando a sua obra, em risco, como alguém está passando, olhando aquela obra e dizendo, nossa, como aquele autor, como aquele escritor, como aquele escultor foi relaxado na hora de fazer aquela obra de arte. Não, tudo que Deus fez é perfeito. Portanto, meu amado, que hoje você venha se libertar desse estigma, que haja uma mudança de mentalidade. Ei, Deus não te fez para ser isso. Ele tem algo melhor. Então, por que Jabes invocou? Jabes invocou. Se ele não invoca, ele estaria fadado a ser o Jabes, o filho das dores. Mas como ele invoca, como ele busca Deus, então Deus o atende. E a oração de Jabes foi, se me abençoares muitíssimo. E aí fala de princípios, tá? Não adianta eu ficar falando aqui mantras, palavras de efeito, não vai mudar a tua história. Ei, a mudança, ela é um desafio. Eu quero te dizer que Deus confiou a sua palavra a homens de carne e osso, vasos de barro, que também têm as suas limitações. Todos temos áreas que são sensíveis, aquelas áreas que nós temos fragilidade e que só vencemos porque invocamos ao Senhor e Ele passou a fazer parte da nossa história. Então aqui não tem romantismo, aqui é realidade. Quer vencer? Então busque a Deus e a sua palavra. Use a palavra como manual, como uma bússola, como uma lâmpada que vai te orientar a fazer as escolhas corretas, porque é tudo sobre escolha. Eis que coloco diante de vocês o bem e o mal, a vida e a morte. Porém, busquem, escolham a vida, escolham bem. Então, queridos, aqui é sobre princípio, não é sobre mantras, ficar chamando, atraindo as boas frequências do universo. E aí começa a falar um monte de palavras desconexas, como se isso fosse mudar a tua história. O que vai mudar a tua história é quando a tua mente muda, porque quando a mente muda, as ações mudam, as atitudes mudam, e aí sim você estará regido por leis que são inquebráveis, imutáveis, as leis do eterno. Ei, se ouvires, se
guardares, se obedeceres, não andarão atrás de bênçãos, elas vos alcançarão. Existe uma responsabilidade, somos coparticipantes, ou seja, Deus é o autor, mas Ele também deixou para nós responsabilidade de cuidarmos da nossa vida. Para o altar, por exemplo, da antiga aliança, o altar de bronze, se manter aceso, quem nunca ouviu falar? E não se apagará o fogo do altar. Não podia se apagar, mas era de responsabilidade dos sacerdotes manterem o fogo aceso. Como? O fogo vinha de Deus, Ele que trazia o fogo, mas cabe a cada um de nós mantermos a chama acesa com as lenhas, com as atitudes, com as ações necessárias, com os princípios estabelecidos pelo Eterno. Se você viver assim, e aí você vai ser mais que vencedor, ainda que toda circunstância diga o contrário. Mas Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Pode todo mundo dizer isso, daí não vai nem durar nem uma semana, nem um mês na igreja. Não importa o que as pessoas dizem, o que importa é o que a palavra diz, e ela cumprirá o seu propósito. Assim será a palavra que sair da minha boca, diz o Senhor. Ela não voltará para mim vazia, mas antes ela fará aquilo que me apraz. Ela prosperará naquilo para o qual ela foi designada. Deus mandou a sua palavra, Ele revela a sua palavra, Ele sustenta, Ele confirma a sua palavra. Creia, receba a palavra, guarda ela no teu coração, viva segundo a palavra de Deus, e você não viverá sob estigmas, sob expectativas alheias. Você cumprirá a vontade daquele que te chamou, que te criou para a sua maravilhosa graça, para manifestar a glória daquele que nos criou. Então, se o significado de Jabes era afligir, pesar, com dores dei à luz aquele que causa dor, mas agora quem se torna Jabes? O mais ilustre, o abençoado, o próspero. E ele pediu: Senhor, também me guarda com a tua mão, e a tua mão for comigo, porque, querido, sem a mão do Senhor, sem a proteção, sem a ação do Senhor, nós não chegamos a lugar nenhum. Precisamos da mão do Todo-Poderoso. A Bíblia fala: humilhai-vos, humilhar, reconhecer, reconheça que você não pode, mas reconheça que Deus tudo pode. Sujeitai-vos, humilhai-vos debaixo da poderosa, da potente mão de Deus, e ao seu tempo Ele vos exaltará. Fica debaixo da mão do Todo-Poderoso, se esconda à sombra do Onipotente. Não tem maldição, não tem praga, não tem estigma que fique de pé, porque a mão do Todo-Poderoso vai quebrando correntes, vai destruindo cadeias, fortalezas da mente são destruídas pela mão do Todo-Poderoso. E ele diz assim, e fizeres que do mal não seja afligido. Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso, né? A oração modelo. E não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal. Tentações oriundas da nossa natureza, tentações, armadilhas, ciladas do inimigo. Ele está ali forjando arma, mas não vai prosperar, não vai prevalecer, porque a mão de Deus está sobre nós. Ele é o leão da tribo de Judá, Ele é o refúgio e fortaleza do seu povo. Ele nos esconde no seu pavilhão, Ele nos protege debaixo das suas asas, debaixo das suas asas estarás seguro. Então Ele nos protege, seja do mal físico, vírus, bactérias, seja de setas malignas, seja de desejo maligno do coração de alguém. Na Bíblia fala que não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou. Siga o propósito, viva sob princípios, sob as leis que regem todo o universo, as leis do Todo-Poderoso, imutáveis, inalteráveis, essas leis poderosas que quando nós estamos debaixo dessa égide, não há quem possa
nos condenar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. É o que diz a palavra de Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem justifica. Quem os condenará? Se Cristo morreu por nós, se entregou por nós, ei, não há condenação. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? A morte, a espada, a peste, a angústia, fome, nudez, seja, quem nos separará? Ninguém. Estou certo. E eu finalizo, como disse Paulo. Então, quando você começa a viver segundo as leis do Eterno, você passa a ter ousadia, o medo vai embora. Você para de ter medo de A ou B, de coisas que são alheias à sua capacidade, porque você sabe que tu tens o protetor de Israel, o guarda de Israel. Ele não deixa seus pés resvalar, ele nem pisca, oh glória. Creia tão somente. Quando você passa a crer em Cristo, cara feia, ei, não nada disso vai te intimidar, porque aquele que está conosco é o guarda de Israel. Estou certo. Ei, quem me separará do amor de Deus? Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nenhuma criatura, nada no universo nos separará desse Cristo. Esse Cristo que quer fazer parte da sua história. Ele é o arquiteto do universo. Ele sustenta todo o universo pelo poder da sua palavra. Hebreus capítulo 1 diz que Deus o tornou herdeiro de todas as coisas e ele é sustentador de todas as coisas. É esse Jesus poderoso, ressurreto, majestoso, glorificado. É esse Jesus, o grande leão, o rei dos reis, Senhor dos senhores. É esse que tem o controle, ele é o alfa, ele é o ômega, o princípio e o fim. Ei, querido, quando ele fizer parte da sua vida, a sua história vai ser mudada. Os estigmas vão sendo quebrados. Aqueles traumas de infância, aquelas frustrações vão sendo curadas, e as feridas são cicatrizadas, as rachaduras vão sendo ali, ele vai tirando as rachaduras, ele amassa o vaso, ele refaz o vaso, ele é poderoso, ele é majestoso. Ei, creia na palavra de Deus. Por que eu falo com essa ênfase? É porque eu sei do que eu estou falando, eu sei em quem eu tenho crido. Ei, ele também fez isso, está fazendo e fará na minha vida. Eu estou falando daquilo que eu vivo, porque também já vivi áreas da minha vida que eu falava, não tem jeito. Ei, tem jeito sim. Deixa a palavra de Deus, o Espírito de Deus penetrar a tua mente e você nunca mais terá medo nem da morte. Sabe por quê? Porque até a morte faz um grande favor para o crente. Sabe por quê? Porque o dia que nós tombarmos aqui, vamos acordar lá e nunca mais dormiremos, porque viveremos eternamente com Ele. Até a morte cumpre um papel de favorecer aqueles que estão debaixo das asas do Onipotente, porque elas nos levam diretamente aos braços do nosso Pai eterno. Ei, se encha de fé, de ousadia, de intrepidez, de coragem. Você é filho de Deus. Ei, não há ninguém que possa te deter. Deus te abençoe. Deus mude o teu nome. Deus mude a tua história. Deus Todo-Poderoso. Oh, como eu te louvo. Nesse final dessa reflexão, eu só tenho que agradecer a Deus, louvar a Deus, porque Ele é bom, porque Ele é maravilhoso. Ei, querido, receba Cristo e a sua vida nunca mais será a mesma. Obrigado, Jesus, meu Salvador, meu Remidor. Glória ao teu nome.